Irmãos, graça e paz. Como eu comuniquei com os irmãos, hoje é quarta-feira, é o dia do nosso culto. Eu estarei enviando uma mensagem, então, virtual, para que cada um de nós possa estar aprendendo um pouco mais a palavra de Deus hoje, meditando e que a palavra esteja trazendo conforto para nós, né, nos nossos corações. É diferente fazer o culto sem ver ninguém, né? Só olhando para a câmera, mas eu acho que é importante manter essa comunicação com a igreja nesses dias diferentes que nós estamos vivendo, ou dias de novidades, né? Quem imaginou que um vírus iria parar o mundo, né? Eu brinco sempre na igreja, eu brinco não, no ministro e ensino na igreja que um pequeno vírus, né, é capaz de derrubar a gente. E esse pequeno vírus derrubou mais do que uma pessoa em si, né? Ele parou o mundo, ele transformou o mundo e as transformações que ele trouxe vão ficar, e a gente não sabe quais que elas serão. Não há motivo para pânico, nós podemos descansar no Senhor, descansar em Deus, porque Ele é o nosso Deus. Deus tem todas as coisas sob controle. E eu quero compartilhar um texto com os irmãos hoje que fala justamente desse controle que Deus tem, esse controle invisível. A gente não vê, mas Deus está presente, Deus está com todas as coisas sobre o seu domínio, sobre o seu controle. E de certa forma é até bom, né, dar uma parada nessa correria que a gente tem. É lógico que, como pastor, eu não posso parar, eu não posso ignorar que os irmãos existam, eu não posso deixar de atender o telefone, eu não posso deixar de ligar para vocês, não posso deixar de me preocupar com vocês. Mas o mundo deu uma parada, e nós também paramos, né, um pouco, não está tendo culto na igreja, é diferente, vai tão estranho um domingo sem culto. Essa semana eu tive lá na igreja e vazia, né, mas dá saudade de estar no templo, né, é gostoso sentir saudade de estar no templo. Mas eu estive lá para ter certeza que tudo estava ok. Eu vou lá pelo menos uma vez por semana para ter certeza que não houve imprevisto nenhum, né? Está tudo funcionando bem e o prédio está em segurança. Mas é bom ter esse privilégio de usar a internet e a tecnologia para comunicar com os irmãos. Quero dizer que eu estou à disposição dos irmãos, qualquer necessidade, qualquer coisa que acontecer, a igreja não parou, a igreja existe, a igreja continua funcionando. Nós só não estamos tendo cultos no prédio, mas a igreja continua funcionando, pode me ligar, pode me pedir orientação, a gente pode fazer videoconferência, a gente pode fazer um monte de coisa para suprir a sua necessidade, para que você se sinta abraçado. Se sentir tristeza, se precisar de oração, se quiser compartilhar alguma coisa e conversar com o pastor, eu continuo trabalhando, continuo servindo você. Então, faça contato, não fica aí isolado em casa não. A gente tem que estar sempre trocando esse contato, né? Não dá para estar junto, mas de alguma maneira a gente precisa estar próximo, né? Então, eu quero ler com você um texto nesse dia que está em 1 Reis, capítulo 17. Vai falar de um momento em que a humanidade viveu também. Eu vou usar uma versão que eu descobri recentemente, chamada versão transformadora. Eu gostei muito da forma com que o texto está escrito, achei muito atual e estou experimentando essa nova versão. Eu estou tentando ver se ela realmente vai ser útil, se ela realmente é confiável, para que a gente possa adotá-la. Então, 1 Reis, capítulo 17. Pode abrir sua Bíblia aí. Eu vou pausar o vídeo para que você possa então abrir sua Bíblia. Agora que você já abriu sua Bíblia, o texto nos diz assim: Elias era de Tisbe, em Gileade. Disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então disse o Senhor a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma com os corvos que lhe trouxerem, pois eu dei ordem para que eles lhe levem alimento. Elias fez o que o Senhor ordenou. Acampou junto ao rio de Querite, a leste do Jordão. Os corvos que traziam pão e carne de manhã e à tarde, ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa.
Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apoiando alguns gravetos para preparar a última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, e use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim disse o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e o azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. E ela fez conforme Elias lhe disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esse texto, obrigado por essa história, obrigado porque o teu poder se manifesta, obrigado porque o Senhor tem todas as coisas sob controle, obrigado porque tu és Deus, obrigado porque nós não temos que temer coisa alguma, o Senhor é maior e o Senhor está em nós, os teus planos são perfeitos e o Senhor tem algo preparado para nós no final da nossa jornada, que é o céu, lugar de descanso. Em todas as coisas o Senhor está conosco. Nós apresentamos agora ao Senhor os nossos corações e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ajuda-nos na nossa caminhada. Pai, tem misericórdia das famílias deste mundo que estão perdendo seus entes queridos. Tem misericórdia, ó Deus, de tanta gente que está padecendo com essa enfermidade. Tu tens os teus planos, ó Pai, e nós não queremos de maneira alguma confrontar os seus planos, mas o nosso coração se compadece, Senhor Deus, das pessoas que estão sofrendo. Guarda-nos e livra-nos desse mal, e que toda a humanidade aprenda uma lição. Só Tu és Deus, e só o Senhor merece ser adorado. Pai, que a Tua presença cresça em nós. Fortaleça a Connect Baptist Church, cada família, cada membro, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre cada lar, cuidando, protegendo, não permitindo que essa enfermidade, que essa doença chegue às nossas casas. Guarda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a gente vê por todo lado que olha, como que tudo mudou. O noticiário só fala de uma coisa, o noticiário só fala mesmo de coronavírus, né? Covid-19, não fala de mais nada. Todo lado que você olha, tudo que você faz, está sempre falando o mesmo assunto. E é interessante olhar como que o mundo foi balançado, como que o mundo foi sacudido, como que o mundo foi fragilizado por esse vírus. Onde estão os grandes poderes, né? Onde estão os grandes governantes? Onde estão as nações com dinheiro? Onde estão os seus carros de guerra, supercomputadores, né? Aviões que destroem tudo? Onde está o seu poderio bélico? Todos se curvaram diante desse vírus. Deus é muito maior e todos têm que buscar esperança no Senhor. Há uns que vão relutando, mas a nossa esperança está firmada no Senhor e é no Senhor que você precisa firmar sua fé, é no Senhor que você precisa confiar. O homem não é nada mesmo, ele é pó e é vapor. É um vapor que hoje existe e amanhã não existe mais. Nós somos pó, nós vamos voltar para o pó, nós somos falíveis. Deus aqui é perfeito. Tiago escrevendo, ele fala que a vida é um vapor que se vai. Hoje existe e amanhã se desvanece. Não é? E quantas pessoas têm falecido nesse período, nessas semanas, né, que a gente tem vivido agora. Países inteiros estão sofrendo drasticamente. Um vírus abalou o planeta inteiro. Um vírus pequeno, um vírus que é uma gripe, né? Mas é uma gripe mais forte do que as outras gripes eram. É um vírus que mata, é uma gripe que mata. Todo ano tem vírus diferente. Todo ano a gente percebe que há mutações de vírus. Essa mutação tem sido mais forte. Nós precisamos estar preparados, com o nosso organismo preparado, porque esse vírus veio tão forte assim. Quais serão os próximos que virão e quando é que eles virão? O fato é que o mundo parou. E isso é bom para a gente dar uma desacelerada, para a gente pensar. Você já pensou que não tem mais, tem bem menos aviões voando, tem bem menos carros na estrada, ônibus, caminhões, tem bem menos pessoas de um lado para o outro, tem bem menos poluição sendo lançada na natureza. A Terra vai estar um lugar melhor para ficar depois desse período. Mas é importante que a gente se guarde nesse período. Quem pode trabalhar de casa, está trabalhando de casa. Até os jornalistas estão fazendo jornal de televisão de dentro de casa, né? O risco é muito grande, a gente não deve facilitar com esse vírus, né? A gente deve respeitar e cuidar, tomar cuidado para que ele não nos pegue. Esse texto de Elias nos faz pensar numa calamidade. Naquele caso, no caso de Elias, foram 3 anos de seca, não havia água. Eu estava conversando com a Vilma agora há pouco e falando com ela que a gente está
limitado. Nós não estamos proibidos de sair de casa, a gente só está limitado. Nós não podemos ficar andando para baixo para cima para evitar problema, mas ninguém está nos obrigando a ficar em casa. Lembra, você que já está aqui há algum tempo, daquelas tempestades de neve que a gente ficava 2, 3 dias ou até mais sem luz dentro de casa e no inverno? Como que aquilo era difícil, não tinha para cozinhar era difícil, para conseguir algo para comer era difícil. Eu lembro que uma vez eu saí daqui de Marlboro, fui parar no McDonald's lá de Framingham, né? Lá da Rota 30 de Framingham para poder achar alguma coisa para comer e chegamos lá na fila imensa para entrar também. Então, já vivemos coisas mais complicadas, né? Com luz, com internet, com tudo, não é tão difícil assim ficar em casa, não é mesmo? Mas Elias viveu esse período de seca, né? Esse período, e a gente conhece a história do livro de Reis, se você continuar lendo os capítulos subsequentes, ao 18, a gente vai ver o que aconteceu quando os profetas de Baal foram destruídos, depois o 19 vai falar da depressão de Elias e a recuperação de Elias. Então, Deus esteve sempre presente, Deus vai estar presente. Do versículo 1 ao versículo 7, se você olhar na sua Bíblia, a gente vai perceber que o servo do Senhor era alimentado de dia e de noite. Elias tinha 2 refeições. Os pássaros traziam para Elias a carne e o pão. Deus usou, o texto bíblico fala de corvos, né? Traziam para ele o alimento de dia e de noite. Ele tinha 2 refeições. Deus tem tudo sob controle. Deus usa todas as situações para o bem daqueles que o amam. E a gente precisa ter fé, irmãos. Nesse período de mudanças, eu não vou nem chamar de calamidade, né? Mudanças, a gente precisa exercitar a nossa fé, ler a palavra de Deus, conhecer mais a Deus, para saber o que esse Deus faz em tempos difíceis. O Senhor cuidou de Elias na beirada de um riacho, onde ele ficava, e quando aquele riacho secou, Deus trouxe nova solução. Hoje a gente não consegue ver muita solução, né? Mas Deus tem soluções. O mundo talvez seja um mundo bem diferente depois que passar essa onda. Talvez as pessoas vão pensar de uma forma diferente e nós também vamos pensar de uma forma diferente. Mas Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Deus sabe de tudo. O livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, fala que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus tem todas as coisas sob o seu domínio, sob o seu controle, nada foge dos planos de Deus. Gente por aí pregando que isso é o final dos tempos, que isso é a ira de Deus, que isso é Deus castigando o povo. Sabe, irmãos, a ira de Deus é muito maior do que isso. Não é? A gente está caminhando para o final, sim, a Bíblia fala de doenças, de pestes que viriam, mas ainda não é o fim. Tenha fé, cuide da sua vida, fortaleça a sua fé, cresça com o Senhor, aproveite essa oportunidade. No mundo dos negócios, eles falam que cada crise traz dentro dela uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de negócios. Também na fé. Cada crise traz para nós a oportunidade de realinharmos a nossa vida com o propósito de Deus. Traz para nós uma oportunidade de dar um reset no telefone. Aí você de vez em quando não vai lá e faz um reboot do telefone ou do computador e começa de novo para ele funcionar melhor. Este é o momento que a gente tem para nos organizarmos também por dentro, rever a nossa fé com Deus, a nossa caminhada com Deus e mudar. Esse break é para a gente mudar, para a gente tomar uma nova atitude, para alinhar o nosso caminho com os caminhos do Senhor. Aproveite para fazer, né? Aí não tem aquela limpeza que toda primavera a gente faz, aqui na América a gente chama de Spring Cleanup. Faça um spring Cleanup da sua casa, mas faça um Spring Cleanup também da sua alma. Jogue fora aquilo que te perturba, aquilo que te entristece, aquilo que ficou para trás, para o passado, e comece de novo, comece uma nova vida com Deus, com as oportunidades que Deus está nos dando. Deus age quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Então a gente faz um plano, né? A gente tem planos, a gente tem sonhos, a gente quer que Deus age, a gente quer que Deus traz logo a cura, mas Deus sabe o tempo certo, a hora certa, Deus sabe quem tem que partir por causa dessa enfermidade, quem vai sobreviver a essa enfermidade. Deus tem planos, descubra os planos que Deus tem para você, porque Deus tem planos específicos para você, e é para você mudar a sua atitude, para você rever os seus caminhos com Deus, levar Deus mais a sério. Irmãos, nós precisamos levar Deus mais a sério. Toda dificuldade vai nos aproximar de Deus. O sábio vai se aproximar de Deus, o tolo vai continuar se afastando. Provérbios fala disso. E a gente precisa aproveitar esse momento para rever, irmãos, levar Deus mais a sério, dar mais tempo para Deus. Não é? A gente tem condições de dar mais tempo para Deus. Somos nós mesmos que vamos inventando desculpa.
né? Uma coisinha para fazer aqui, outra coisinha para fazer ali, uma atividade extra, estou mais cansado. A gente vai inventando desculpa para estar longe de Deus. Nosso coração precisa estar em paz, irmãos, porque no tempo certo, a nossa vida será tirada dessa terra, mas só no tempo certo. O segredo agora é preparar a sua vida com o Senhor, é estar em paz com o Senhor. Para estar em paz com o Senhor, a gente precisa obedecer a Deus. Saber que Deus existe e ter medo de Deus, até o diabo tem. Mas se dobrar diante de Deus é o que Deus espera de nós. A gente vê as pessoas do mundo agradecendo a Deus quando algo de bom lhes aconteça. Né? Eles usam os nossos termos, os termos que a igreja usa. Louvado seja Deus, glória a Deus, né? E vão usando o nosso linguajar. Mas aí quando você olha para o estilo de vida deles, eles são pecadores, não levam Deus a sério, não tem compromisso com Deus. E eu tenho falado na igreja isso, essa coisa do mundo começar a ficar parecido com a igreja, começar a usar as expressões da igreja, o linguajar da igreja, isso é engano, isso é engodo. As pessoas vão lá, agradecem a Deus, mas talvez não foi nem Deus que agiu naquilo para elas, não é? Foi a própria vida, a própria situação, porque Deus conhece os seus, e aqueles que são de Deus obedecem a Deus. Elias era obediente a Deus, por isso Deus cuidou dele. No versículo 8 ao versículo 10, antes disso a gente vai perceber que Deus vai mandar Elias para um lugar específico, né? Versículo 8 a 19 vai falar disso. Deus manda Elias para um lugar específico, vai encontrar uma pessoa específica, e a gente precisa estar atento àquilo que Deus fala conosco. No versículo 8 ao versículo 10, Deus diz a Elias que uma viúva iria sustentá-lo. Isso aqui é algo interessante, porque as viúvas não trabalhavam, elas eram sustentadas por um parente que era chamado de resgatador. Lembra da história de Ruth e Noemi? Que Noemi voltou para casa e tinha um resgatador, né, que Boaz, que era o responsável por Noemi. Aí Boaz foi lá e teve que assumir a responsabilidade por Noemi para ter o privilégio de poder desposar Ruth. Assim também era nesse tempo de Elias. E Deus manda que Elias fosse encontrar uma viúva, porque essa viúva pudesse sustentá-lo. Elias não questionou a Deus, Elias simplesmente obedeceu e foi. Elias teve fé, e a fé é que nos mantém de pé, irmãos. A gente não sabe como é que a vitória vai vir, a gente só tem que saber que ela vai vir. A gente não sabe quando ela virá, a gente só tem que saber que ela virá. Isso é ter fé, saber que Deus está agindo, saber que Deus está moldando, saber que no tempo certo tudo acontece. Todos passamos por dificuldades e apertos na vida, mas Deus está no controle e a gente só precisa honrar a Deus para isso. Do versículo 4 ao versículo 11, Elias pede para que a mulher fazer para ele um bolo, né? Ele queria comer um pão, ele queria comer alguma coisa. E a mulher fala, não, eu não tenho nada dentro de casa, o que eu tenho lá é suficiente para que eu faça um pedaço para mim, um bolo para mim, para o meu filho. Algumas traduções vão falar bolo, outras traduções vão falar pão, e morra. Eu tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer para o meu filho. Elias falou, não preocupa não, faz o seguinte, você vai lá, faz primeiro para mim, e depois você vai ter o suficiente para fazer para o seu filho. Interessante o texto que Elias fala com aquela mulher. Deus fala da promessa de Deus para aquela mulher. O versículo 14 fala da promessa de Deus, que Deus iria prover, a farinha não iria acabar e o azeite não iria faltar. Irmãos, você tem um pouquinho de gordura em casa e um pouquinho de arroz, e um estranho chega e fala para você, faz para mim um prato de comida, e Deus vai prover todo o resto. Nada vai faltar para você. Esse arroz nunca vai acabar, esse óleo nunca vai cessar. Sempre vai ter óleo e arroz lá. Você faria essa comida para esse estranho? Você teria essa fé? Essa mulher teve fé. Qual foi o resultado dessa fé? A gente viu no versículo 15 que a mulher teve fé. Ela foi lá e fez e trouxe para Elias. E no versículo 16 a gente viu o resultado. Da panela, algumas traduções vão falar, a farinha não acabou, e da botija o azeite não secou. Durante todo o tempo que a seca durou, essa mulher tinha farinha, essa mulher tinha azeite, ela tinha o alimento suficiente para sua família. O versículo seguinte, do capítulo 18, versículo 1, vai dizer que essa seca durou por cerca de 3 anos. A gente não sabe quanto tempo Elias ficou na beira do rio, sustentado pelos corvos, mas ele passou muito tempo na casa dessa viúva e Deus sempre proveu o alimento. Deus sempre vai prover para nós o alimento, aquilo que nós precisamos. Nós precisamos crer em Deus. Para as pessoas que ouviram a mensagem de domingo passado, a mensagem falava de contentamento.
Muitas vezes nós erramos, irmãos, em não ter contentamento com as coisas que Deus já nos deu, de querer coisas mais altas, coisas maiores. Irmãos, é importante aprender a ter contentamento, porque no contentamento Deus vai nos suprir. A gente precisa sonhar grandes sonhos, mas aprender a viver com contentamento dentro daquilo que Deus nos deu, honrando a Deus dentro daquilo que Deus nos deu. Precisamos também ter fé. Essa mulher teve fé. Essa mulher não desobedeceu, ela obedeceu. Que nós possamos, irmãos, ter fé suficiente para obedecer a Deus. Que nós possamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus através da sua palavra, ver Deus agindo através da sua palavra, para que nos momentos difíceis nós sejamos fortalecidos. Que nós possamos aprender a viver uma vida de contentamento, uma vida de felicidade com aquilo que se tem na presença do Senhor. Meça as suas atitudes, meça as suas decisões, meça o tamanho do passo que você quer dar, né? Meça o momento certo de agir, espere no Senhor, confie no Senhor e Ele vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Essa vida é passageira, brevemente estaremos com Deus no céu. Que o Senhor te abençoe e te dê uma quarta-feira de descanso, um resto de semana de descanso. No domingo eu mando outra mensagem para vocês. Deus os abençoe.